atuação da fisioterapia na reabilitação de um paciente com úlcera de pressão. Então, nós estamos restringindo um paciente a uma localidade ou uma situação como a síndrome do imobilismo, onde nessa síndrome nós temos a identificação de algumas feridas, e agora nós vamos entender o porquê dessa ferida. Então, o objetivo do estudo foi analisar uma paciente, que nós fizemos visitas semanais, 2 vezes na semana, durante um mês. Foram atendimentos domiciliares realizados, né, pela clínica escola do Centro Universitário Ingá, aqui em Maringá. Então, nós temos como base para o estudo que a função da pele é manter o tecido, o organismo, né, interno, em homeostase ali dentro. Então, impedir com que temperaturas abruptas, com que alterações no organismo reflitam diretamente dentro desse organismo. Então, nós temos que essa é a função da pele. Contudo, em alguma situação que desregule essa função, nós vamos ter que o pH, que é essa variável quantitativa, ela vai se mostrar alterada, visto que em modo regulado, o pH vai se encontrar entre 4 e 6,8. É considerado um pH ácido. E a gente consegue fazer analogia a uma construção, né? Porque a pele ela é construída como se fosse tijolos, e aí ela faz toda essa organização corporal do tecido tegumentar. As lesões de pressão, elas são devido a pacientes, nós vamos ver adiante vários motivos, né, para que essas feridas aconteçam. Entretanto, um dos maiores motivos é a falta da mobilização desse paciente que está restrito a um leito, visto que nessa paciente nós temos que ela perdeu feedbacks sensitivos, onde para pacientes saudáveis, você está deitado no leito, em algum lugar, e essa posição te incomoda. A partir do momento que ela te incomoda, você tem um feedback sensitivo e você troca de posição. Nesse tipo de paciente acometido por um AVC, como é o caso da paciente em questão, ela perde esses feedbacks sensitivos. E aqui nós temos alguns tipos de estágios da escara. Aqui eu trouxe alguns estágios da escara, a primeira no processo mais necrótico e a segunda no processo mais inicial, né? Então, são lesões de pressão devido a um tempo prolongado daquela localidade exercendo pressão. Então, a gente tem a relação entre a pressão e a mobilidade, onde quando a gente tira a mobilidade do paciente, aumenta a pressão. E ela é originada pelo movimento do cisalhamento e da fricção da pele no leito. Essa aqui é a foto da paciente em questão, que foi realizado o estudo. E aí a gente tem que a incidência é muito grande, principalmente em hospitais, onde existem muitos pacientes para poucas pessoas para realizar esta mobilidade. Então é uma situação evitável, contudo, quando tem muitas pessoas, né, acaba sendo um processo deficitário, né, um trabalho deficitário. E aí a comprovação que é um assunto muito pertinente vem de que, num estudo realizado no Reino Unido, 144 leitos apresentaram 7,5% escara em pacientes. Então, restrição ao leito, condição mental alterada, uma incontinência esficteriana, tudo isso provoca ao paciente dificuldades de realizar essa mobilidade, né? Então, a gente pode acontecer, essa prevenção, ela pode acontecer através de um regresso lento uma vez originado. Então, se acontece uma vez a incidência da escara, o regresso acontece de um modo mais lento, porque é difícil essa cicatrização. Então, a gente precisa de reposicionamento de 2 a 3 horas, uma nutrição. Por isso que a dieta integral de pacientes, os pacientes ficam com a pele tão fininha, né? Então, a gente usou a escala de Braden, que é essa escala aqui, que foi quantificada no primeiro momento com a paciente e no último momento com a paciente para a gente ver a evolução. Então, no primeiro momento, ela apresentava um risco muito alto e aí, através da mobilização e orientações, a gente foi para um risco alto da paciente. Uma paciente que sofreu um AVC há 6 anos, ficou muito internada, e aí depois de todo esse processo, né, desse processo patológico, a gente teve que ela ficou restrita ao leito, né? Então a gente realizou o tratamento em 30 dias. E aí nós colhemos alguns dados, né? Os resultados foram que o início da escara foi no calcâneo, o paciente se apresenta com padrões de flexão e rotação externa no membro inferior.
E aí aqui foi uma das condutas realizadas com a paciente, que foi a tala gessada, para que o calcânio dela não ficasse exercendo tantas pressões, e essa rodinha ali gerava para a paciente um conforto e menos escaras, né? Menos pressão. Então, esse foi o resultado depois de um mês de tratamento. E aí a gente faz a comprovação dos benefícios da fisioterapia, né? Porque através da mobilidade, orientação, a boa aderência à família, a gente conseguiu bons resultados para nossa paciente. E a gente conclui que se torna possível a conclusão de que o cuidado preventivo está aliado aos benefícios da fisioterapia, por mais que apresente um alto custo no primeiro início, é um custo rentável, né, para a paciente em questão.